ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro em meu coração e minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro em meu coração e minha alma soluça quando eu percebo o contato em teu coração e não se podem. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos,
Boa noite, irmãos. Que alegria estar com vocês novamente. Eu quero convidar a vocês a abrirem a Bíblia em Salmos 122. Lá diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu quero convidar você a fazer da sua casa a casa do Senhor e que você possa estar cultuando e adorando o nome dele. Amém? Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Bom, agora nós temos alguns avisos importantes para a igreja. O primeiro aviso é que nós continuamos a campanha de oração de Daniel 3 vezes ao dia. O culto de oração está sendo no nosso lar e o pastor Adinel está encaminhando a mensagem. Então, não deixe de tirar aquele tempinho e participar com a sua família. Na EBD, todas as salas também estão recebendo seus áudios com as lições, inclusive os adolescentes, jovens. Então, você também tire esse tempo para fazer a sua EBD aí na sua casa, responder as perguntas, comentar. É um tempo precioso, tá?
E os juniores, os estudos, eles estão com a professora Débora e a Alziane. Eles estão usando o aplicativo Zoom e eles estão marcando o horário certinho para você estar lá. Então, não perca esse horário e não perca essa oportunidade de estar aprendendo aí mais da palavra de Deus, tá bom? Nós queremos falar agora sobre um momento muito importante, que é a nossa campanha de missões estaduais. Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos no nosso momento missionário e vamos lembrar que estamos em plena campanha de missões estaduais. A grande seara é o tema. E nós temos aqui o nosso alvo geral do Estado, é R$65 mil para sustentar os missionários, para ajudar nessa grande missão, nesse desafio. E nosso textuário se encontra em Lucas, capítulo 10, versículo 2, que diz assim: antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Eu tenho aprendido que há uma diferença entre sermos missionários e termos visão missionária e visão missional. Ué, irmã, há uma diferença? Ah, sim. Uma visão missionária é quando nós ficamos em torno de ativismos, enquanto a gente fica coletando ofertas aqui e ali, pedindo por favor. Mas uma visão missional é uma visão profunda do reino de Deus. É uma visão em que o Senhor é rei, o Senhor reina na nossa vida e ele deve ser adorado, ele deve ser glorificado. Então, você está tendo uma visão missionária ou uma visão missional? Nós temos aqui a carta de um irmão, de um pastor, que eu tenho certeza que ele tem essa visão missional. É o missionário Severino Alves de Melo e a esposa. E essa carta ele já vai agradecendo logo de tacada. Então diz aqui: carta de agradecimento às igrejas e pastores da nossa Convenção Batista de Roraima. Saúdo a todos os meus irmãos com a graça e a paz, vindo da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Exaltar-te-ei, ó Deus, meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Salmo 145:1. Quero apenas expressar a Deus e aos meus amados o quanto Deus tem sido misericordioso para com a nossa família e congregação. Chegamos em São Luís no dia 15 de agosto, acompanhado do nosso executivo, que nos apresentou os 5 irmãos remanescentes para dar continuidade à obra missionária nesse município. Encontramos muitas dificuldades, principalmente no que se refere ao ensino genuíno da palavra de Deus. No mês de outubro, fomos desafiados por Deus e pelo nosso pastor a iniciar a construção de uma casa pastoral, visto que pagávamos aluguel. Aceitamos o desafio e colocamos nossa fé em um Deus que tudo pode. Amém! Visto que dizimistas era apenas eu e minha esposa, irmã Maria. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E na 3ª semana de dezembro, já estávamos morando na casa pastoral, para a glória do Senhor Jesus. Temos sido motivados a permanecermos firmes em oração e a pregação do Evangelho. Todavia, dos remanescentes, apenas 3 continuam conosco. Mas hoje contamos com um grupo de 13 irmãos firmes no Evangelho e na comunhão dos santos. Quero agradecer a Deus e à nossa diretoria da Convenção Batista de Roraima pelo carinho, pelo zelo, pelo cuidado para conosco e a todas as igrejas contribuintes com o plano cooperativo e ofertas missionárias. Continuamos pedindo apoio em oração e contribuição para que essa obra possa ser solidificada. Desafio para esse ano: a construção do muro do terreno da congregação. Temos todo o material já comprado, faltando apenas o recurso para a mão de obra e as grades da frente do terreno. Quero me despedir no amor de Cristo.
missionário Severino Alves de Melo e esposa, São Luís do Anauá, Roraima. Então, esse é o casal que está lá trabalhando e nós podemos ajudar. Como? Orando, contribuindo e indo, também dando um reforço, né, ali, quando acabar a pandemia, né? Por enquanto estamos indo virtualmente. Então, vamos orar nesse momento por São Luís, pelo missionário Severino, sua esposa, pelas construções que ele tem feito ali. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, glórias a Ti, Senhor. A Ti toda a honra e toda a glória e todo louvor. Que o Senhor venha abençoar essa obra, Senhor Deus, do pastor Severino e sua esposa Maria. Grande é a seara, Pai. Ali também em São Luís, grande é a seara. Muitos são aqueles que precisam de Jesus naquele local. Senhor, em nome de Jesus, vai até lá, Pai. Vai fazendo, Senhor, a Tua obra junto com o pastor Severino, dando força e ânimo àquele irmão, àquele pastor. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa igreja seja uma igreja missional e que adore a Ti acima de todas as coisas e que busque adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Que nós sejamos assim, buscando a Ti em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Que o Senhor venha a abençoar a Igreja Batista da Graça nesse desafio, porque grande é a seara. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós podemos aí perceber a importância de missões para o reino de Deus. Então, quero convidar você a ofertar por essa causa que é tão grande dentro da obra do Senhor. E agora nós vamos estar também colocando na tela do vídeo e na descrição do vídeo os dados da nossa conta bancária. E se você tiver aí Deus tocar no seu coração para nos ofertar, fique à vontade e também dizimar. Nós temos compromissos e, como povo de Deus, precisamos honrar os nossos compromissos dentro da vontade do Senhor. Amém? Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvéu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos que têm nos assistido pelo YouTube. Chegou a hora da mensagem e nós estaremos falando sobre a vinda de Jesus em glória, baseado em Mateus capítulo 24 e Apocalipse capítulo 1 e também capítulo 19. Então abra a sua Bíblia em Mateus 24, estaremos lendo a partir do verso 29. E diz assim a sua palavra: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Agora Apocalipse capítulo 1, verso 7. E eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Agora abra a sua Bíblia em Apocalipse 19. E vi a besta e os reis da terra e os exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram à sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E agora também Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra, e neste momento não fale eu, mas o teu Santo Espírito venha falar poderosamente a cada coração que tem nos ouvido nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na mensagem de hoje, veremos que depois do período da grande tribulação, Jesus voltará para implantar o seu reino milenal. E nesse período, Satanás ficará preso por 1000 anos. A terra, neste tempo, estará livre de toda e qualquer ação demoníaca. Você consegue imaginar a paz que este mundo vai desfrutar? O governo sem restrições do Senhor Jesus neste mundo? Após o período de reclusão de Satanás, ele será solto por um pouco de tempo, antes de receber o castigo eterno no lago de fogo preparado para Satanás e seus anjos. O inimigo tem um propósito neste mundo: matar, roubar e destruir, como diz João capítulo 10, verso 10, parte A. Ele vem cumprindo seus desígnios, mas Jesus Cristo veio ao mundo para destruir as obras do diabo e nos dar a vida eterna. Não precisamos temer Satanás, pois os seus dias estão contados e logo as suas ações vão se findar. Jesus se manifestará ao mundo e também a todos aqueles que creram nele serão manifestos, como diz Colossenses capítulo 3, verso 4.
Na sua vinda em glória, Jesus virá cercado de anjos e será visto por todos, inclusive por todas as pessoas que não creram nele. Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram, ou seja, até mesmo as pessoas incrédulas, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Assim, em primeiro lugar, aprendemos nestes textos que Jesus voltará visivelmente e todos o verão. Por isso é preciso dizer que em nenhum lugar da Bíblia diz que Jesus voltará de forma invisível ou de forma secreta para o mundo, ou de alguma forma o Espírito Santo não mais estará sobre a terra no momento das tribulações que ocorrerão sobre o nosso mundo. Pelo contrário, a Bíblia diz de forma clara e específica em Mateus 28, 20, parte B: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou seja, até o final dos tempos, ou seja, até a sua volta, quando ele irá consumar todas as coisas. Isso dito e compreendido, a Bíblia nos diz que Jesus voltará com poder e glória e cercado com milhares de anjos. Jesus voltará como prometeu aos seus discípulos e a toda a igreja em João 14, 2 e 3. E sua vinda será visível aos olhos de todo mundo. Ele voltará para dar fim às catástrofes mundiais, acabar com a grande tribulação, livrar Israel e a sua igreja do anticristo e seus aliados e implantar o reino milenal. Com a sua vinda em glória, ele vai preparar o mundo para o milênio. Antes desses eventos, diversos eventos serão vistos na terra, protagonizados pelo Senhor Jesus Cristo. O texto também diz que na volta visível de Jesus haverá milhares de anjos cercando a sua vinda. Apocalipse 19, 11 e 14 diz: E vi o céu aberto, e eis que o cavalo branco, o que estava assentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. João, então, registrou no Apocalipse uma visão do cortejo real que acompanhará Cristo em sua vinda em glória para assumir o governo total do universo. Zacarias capítulo 14, verso 4, diz: quando Jesus voltar sobre a terra com grande glória, o primeiro lugar que Jesus tocará será o Monte das Oliveiras. E diz assim a sua palavra: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e regerá as nações com vara de ferro, símbolo de autoridade absoluta, como diz Apocalipse 19, verso 15. Em sua manifestação visível na terra, Jesus virá estabelecer o milênio. Uma das coisas que precisamos entender é que o principal enfoque do milênio não é Satanás, não é a sua prisão por 1000 anos, mas o enfoque principal é o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Será o momento de sua manifestação, a hora da sua revelação. Cristo, em toda a sua glória, instituirá seu reino de paz e justiça. Durante o milênio, a glória manifesta de Cristo resplandecerá em sua plenitude. O Salmo 2, versos de 6 a 9, mostra o plano de Deus para Cristo, que é reinar sobre a terra, apesar do ódio das nações e da rebelião contra Deus. O Salmo diz: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Daniel capítulo 7, versos 13 e 14 também fala sobre este evento. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para os povos, nações, e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passa, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, o propósito de Deus para estes dias será realizado, e nada irá impedir isso. Em segundo lugar, aprendemos nestes textos que Jesus voltará para dar a devida recompensa aos ímpios e por fim à grande tribulação. Então, qual será a recompensa dos ímpios? Nunca, irmãos, a depravação e a iniquidade e as blasfêmias contra Deus foram tão acentuadas no século 21 em que vivemos. A corrupção, a injustiça, a ganância vem sendo praticada com respaldo legal e institucional, ignorando-se as leis de Deus.
O casamento é desprezado e a família está sendo substituída por configurações que não obedecem ao padrão bíblico. Além disso, a corrupção e a violência têm destruído a sociedade como um todo. Jesus castigará severamente todos aqueles que, por livre escolha, preferiram estar longe de Deus e do seu evangelho. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7, parte B e 8 diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Enoque também profetizou sobre estes homens que estiveram longe de Deus em Judas, versículos 15 e 16. Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Os homens, não satisfeitos com a vinda do Senhor em glória, irão se juntar na tentativa de impedir a sua intervenção na história humana. Esta é a primeira guerra global, chamada Guerra do Armagedom. Em primeiro lugar, nós precisamos saber o que é o Armagedom. O termo Armagedom vem da língua hebraica. Ar é a palavra para montanha ou colina, e Magedon diz respeito à antiga cidade de Megido, que fica acima do vale de Esdralon, conhecido também como Vale de Jezreel, ao norte de Israel, em frente às montanhas do Carmelo. Nesse dia e neste lugar, os exércitos que vêm do Oriente e do Ocidente se reunirão para lutar contra os exércitos de Deus. Em segundo lugar, por que nós sabemos que esta primeira guerra global em Apocalipse 19 é chamada de Guerra do Armagedom e não a segunda guerra global como descreve Apocalipse 20? Porque em Apocalipse 16, de 12 a 14, na sexta taça derramada sobre a terra, que seca o rio Eufrates como uma preparação para a guerra do Armagedom, nós vemos claramente a participação do anticristo e do falso profeta nesta guerra. Enquanto na segunda guerra, em Apocalipse 20, há apenas a participação do próprio Satanás como anjo de luz, liderando toda a humanidade. Mas nesta primeira guerra, que é a guerra do Armagedom, os exércitos do anticristo se reunirão para destruir o reino de Deus implantado na terra. Se seguirmos a sequência histórica do livro do Apocalipse, nos capítulos 19 e 20, esta guerra acontece antes da ressurreição e do arrebatamento do povo de Deus, remanescentes da grande tribulação, como descreve com muita precisão o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. O anticristo e o falso profeta, durante o seu reinado no mundo, tentou destruir os cristãos, exterminá-los da face da terra. A verdade, irmãos, é que a perseguição será dura e haverá milhares de mortos na grande tribulação. João viu isso em Apocalipse 7, e 9 e 10 e também em versos 13 e 14. E diz assim a sua palavra: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta ao trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. E ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, a fim de cumprir a sua promessa e evitar mais derramamento de sangue inocente sobre a terra, Jesus irá aparecer de repente, com grande poder e grande glória. Os exércitos do anticristo e do falso profeta se reunirão para a batalha do Armagedom na tentativa de impedir o avanço de Cristo sobre a terra. O Senhor, à frente do seu exército celestial em cavalos brancos, vencerá o anticristo, o falso profeta e o seu exército num só momento. Com exércitos tão gigantescos, reunidos por todos os lados, seria de se esperar um confronto épico entre o bem e o mal.
Mas isso não aconteceu. Não importa quão grande e poderoso possa ser uma pessoa na terra, ninguém é páreo para o poder de Deus. Jesus vencerá o anticristo com fogo e os carros do céu serão como uma tempestade, como diz Isaías capítulo 66, versos 15 e 16, e os destruirá com o sopro da sua boca, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Jesus lançará o anticristo e o falso profeta ainda vivos no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, como descreve Apocalipse 19, 20. Os sistemas mundiais e a satânica nova ordem mundial serão desfeitos e Cristo reinará como uma grande montanha que desce do céu, como descreve Daniel capítulo 2, no sonho que Deus deu ao rei Nabucodonosor. No capítulo 20 de Apocalipse, a Bíblia descreve que um anjo poderoso descerá do céu e prenderá o diabo e o lançará no abismo, onde ele permanecerá preso por 1000 anos. Após o tempo de 1000 anos, acontecerá a segunda grande guerra global, em Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10. E diz assim a sua palavra a partir do verso 1. Então vi descer do céu um anjo e tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. O verso 7 continua: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. E desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E como aconteceu na guerra do Armagedon 1000 anos antes, esta batalha também terá um fim rápido, onde descerá fogo do céu e tudo será consumido rapidamente. Mas estes versículos contêm um dos grandes mistérios da Bíblia, pois fala da prisão de Satanás com o objetivo específico de não mais enganar os que habitam sobre a terra, e durante 1000 anos ficará preso no abismo. E durante esse tempo ocorrerá o reinado milenar de Cristo sobre a terra, onde haverá paz e prosperidade. Após o término de 1000 anos, Satanás será solto e enganará as nações. E aqui ficam algumas perguntas importantes. Quem são as pessoas que ainda serão enganadas pelo diabo após 1000 anos vividos sobre o reinado absoluto de Cristo? Quem participará do reinado milenar de Cristo, já que apesar deste reinado, pessoas ainda serão enganadas pelo diabo? Esta resposta será dada em parte em uma mensagem posterior a esta, onde no final deste mês estaremos falando especificamente sobre o reino milenar de Cristo. Mas a prisão de Satanás durante o milênio possui um propósito divino. Deus manifestará sua justiça perfeita e dará ao homem circunstâncias ideais para viver e adorar o Messias sem influência maligna. E após esta segunda guerra global, acontecerá o julgamento final de Deus sobre todas as nações. Jesus vai assentar no seu trono de glória e no lugar chamado Vale de Josafá, que fica entre o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras, também chamado de Vale de Cedron. Neste lugar serão julgadas todas as nações de todas as épocas que viveram sobre a terra. Joel capítulo 3, versos 12 a 14 diz: levantem-se as nações e sigam para o Vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Em Mateus capítulo 25, de 31 a 33, Jesus utilizou como exemplo ovelhas e bodes para demonstrar a diferença que existe entre os crentes e os incrédulos. E era comum as ovelhas e os bodes pastarem juntos, mas na hora da tosquia eles eram separados, pois as ovelhas eram as únicas que ofereciam seus frutos para serem tosquiadas. As ovelhas são todos aqueles que pela fé aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, se tornando filhos e filhas de Deus. Os bodes são aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. O que acontecerá com eles? Mateus capítulo 25, 41 explica:
Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Amém? Para concluir, a vinda gloriosa do Senhor é um fato pronunciado pelas Escrituras, pois há mais de 300 menções sobre isso no Novo Testamento. A Bíblia diz que Jesus voltará em glória e todo olho o verá. Jesus não voltará de forma secreta ou misteriosamente, pois a Bíblia em nenhum lugar mostra que Jesus voltará de forma secreta. Ele virá de forma pública, com poder e grande glória, e ninguém poderá escapar da sua justiça. O ser humano moderno de hoje vive iludido, pensando que não precisa prestar contas a ninguém. Vive a sua vida a bel prazer, não precisando pensar no que está certo ou no que está errado. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2, verso 16, que quando o dia do Senhor vier, Deus julgará os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Diante do Pai, não haverá quem possa dissimular ou esconder os seus pecados cometidos. No dia em que o nosso Rei julgar os povos, todos saberão quem Ele é e contemplarão a promessa da sua vinda. Não haverá qualquer sentença injusta, pois o nosso Deus é a própria justiça. Outro ponto importante que se deve deixar bem claro é sobre alguns aspectos fundamentais a respeito da vinda gloriosa de Jesus. Primeiro, ela será de maneira pessoal. Segundo, ela será literal. Terceiro, ela será visível. E quarto, ela será gloriosa. As Escrituras apresentam com clareza que o nosso Senhor virá em pessoa para julgar todas as nações. Vale a pena refletir a respeito do que Deus tem preparado para o fim dos tempos, irmãos, tanto para a igreja quanto para o mundo. Então eu pergunto a você que está nos ouvindo nesta noite: você está preparado para a volta de Jesus Cristo? Entenda que é necessário que você se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus morreu por você e ressuscitou ao terceiro dia. Se você crê, a Bíblia diz que você terá vida eterna e você será salvo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha vida eterna. Você quer estar preparado para a volta de Jesus Cristo? Então confesse hoje os seus pecados. Confesse hoje que Jesus Cristo é o seu Senhor. Então, você gostaria de orar comigo nesta noite? Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e vamos orar. Porque com certeza Deus quer te salvar, mas você precisa declarar isso com seus lábios, com a sua boca. Então vamos orar. Repita comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado por esta mensagem. Eu sei que aprendi nesta noite que um dia Jesus Cristo voltará em glória, cercado de anjos. E eu quero estar preparado para este dia. Por isso, eu me arrependo dos meus pecados, das minhas faltas que cometi contra ti, pois andei longe do Senhor. E agora eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para que eu tivesse vida eterna. Por isso eu entrego a minha vida e o meu coração nas tuas mãos. Eu quero a partir de hoje te servir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez esta oração, eu gostaria que você ligasse para mim, o meu telefone vai passar na tela. Ligue para mim, eu e minha esposa queremos orar por você, queremos visitar você e tenho certeza que você irá crescer na fé em Cristo Jesus. Nós temos uma igreja que vai te ajudar a crescer na fé para que você seja uma bênção para a sua família e para as pessoas que vivem à sua volta. Amém? E agora estamos terminando o nosso culto online desta noite. Tenho certeza que você louvou ao Senhor juntamente conosco e glória a Deus por isso. Não esqueça que no próximo domingo nós vamos ter ceia do Senhor. Então se prepare, compre o seu pão, compre o suco de uva e assim nós estaremos juntos ali naquele momento ceando ao Senhor, né? Lembrando da morte do Senhor Jesus até que Ele venha. E saiba, igreja, que Ele voltará em nome de Jesus. Então vamos orar, agradecendo a Deus por esses momentos que passamos. Oremos. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Eu sei que ela vai atingir os corações
nesta noite. Sei que ela vai atingir os corações que precisam se converter. Sei que vai atingir também aqueles corações que precisam mudar de vida, porque nós sabemos que um dia o Senhor vai voltar, que cada cristão possa se consagrar, que cada cristão possa se santificar para a glória do teu nome, buscando relacionar-se contigo, buscando te conhecer melhor. Ó Pai querido, muito obrigado pelos dias que passamos, que temos passado contigo, e nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco nesta noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E agora, que a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus, o nosso Pai, esteja com a Igreja Batista da Graça e com todo o povo de Deus de toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor e que Deus te dê oportunidade de testemunhar de Jesus Cristo. Amém?
Amém! Que culto maravilhoso! Como é bom louvar ao Senhor. Nós desejamos que essa seja uma semana de bênçãos, que o Senhor possa fortalecer você e a sua família. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama o Senhor. E nós aguardamos você no próximo culto. Deus abençoe.